Amigos, sejam bem-vindos ao Liderança e Sabedoria. Aqui você vai aprender tudo sobre liderança e gestão de pessoas. É isso mesmo. Eu quero compartilhar com você hoje um tema que eu tenho certeza que é um dos desafios que você tem na sua liderança. Lá junto ao seu time, junto à sua equipe, você muitas vezes não sabe o que fazer diante dessa situação. O tema de hoje é como lidar com liderados ruins. Cleito, o que eu faço com os funcionários ruins que eu tenho lá na minha equipe? O que eu faço com os liderados que não me trazem bons resultados? Este é o nosso tema de hoje, é sobre isso que eu quero falar com você. Então hoje eu vou trazer para você aqui uma visão um pouco diferente sobre essas pessoas, sobre esses funcionários, sobre esses liderados. E o que você precisa fazer para poder melhorar o desempenho desse time, ok? Vamos lá então. Papel e caneta na mão, anote aí porque isso aqui é importante para você. Primeiro, olha só, 3 tipos de liderados ruins que eu quero falar com você. O primeiro deles que eu anotei aqui, o liderado que ele não tem habilidade para a função. Então repare que na sua equipe, você, dentre a categoria de liderados ruins, exemplo, se você tivesse que fazer um corte na sua empresa, você tem ali alguns nomes que, olha, se eu tivesse que fazer um corte hoje, eu tiraria essas pessoas. E dentro dessa categoria, você tem pessoas que quando você olha para ela, você fala assim, ela não tem habilidade para a função. Então, esse é o primeiro perfil de liderado ruim que você tem no seu time, ok? Que eu vou explicar para você um pouco como funciona, o que você precisa fazer para poder reverter essa situação. O segundo perfil de liderado ruim que você tem lá é aquele que não entende o que você está falando. E aí, nessa categoria, você pode colocar até mesmo pessoas que nem são, você nem categoriza ela como liderado ruim. Porque a questão da comunicação é um dos grandes desafios que nós temos no dia a dia. Porque não se trata do que você fala, e sim do que o outro entende. O problema é que o outro nunca entende aquilo que você está falando. E isso, na liderança, é um dos desafios que nós temos. E o terceiro perfil que você tem aqui, que eu quero falar para você que está dentro dessa categoria de liderados ruins, é o que não se comporta da maneira certa. São os liderados que não têm o bom comportamento, são os liderados que não é legal as atitudes que ele tem no seu dia a dia, coisas que ele faz. Então olha só, nós vamos falar aqui de 3 perfis de pessoas, de liderados que nós categorizamos como ruins em empresas, em equipes, ministérios, igreja, não importa qual seja a formação do time. A primeira dela é os que não têm habilidade para a função, o que não entende o que você está falando e o que se comporta de maneira ruim. Cleito, como que eu lido com eles? Porque realmente, dessas 3 que eu falei aqui, tem uma que você tem muita dificuldade. A primeira delas é o seguinte, vamos começar falando daqueles que não têm habilidade para a função. Primeira coisa que você vai fazer, observe o comportamento dessa pessoa. Vamos lá. Se você categoriza ela como ela não tendo habilidade para aquilo que você colocou ela para fazer, aquilo que você espera que ela faça, a primeira coisa que você vai fazer, você vai observar o comportamento dela. Repare que você vai identificar algo que ela faz de positivo. Então, olha só, quando você começar a observar, você vai perceber que, olha, que interessante, parece que ela tem habilidade para isso. Olha, isso daqui ela faz de maneira muito natural. E isso daí, na realidade, já pode ser um sinal de para onde você vai direcionar essa pessoa. Aí você vai falar assim para mim, Cleiton, eu já observei e posso falar, eu não vejo habilidade nenhuma na pessoa. Que, cara, primeiro que ela não para no setor dela, ela está sempre falando com as pessoas, ela se preocupa mais em falar do que em trabalhar. Ela gosta mais de falar com os outros do que trabalhar. Olha aí, ó, isso é uma habilidade. Habilidade de falar. Já que ela gosta de falar tanto, será que ela não está num setor onde ela não consegue falar? Uma pessoa que gosta de ter contato com outras pessoas por causa do perfil, por causa do temperamento dela, por causa da personalidade que ela tem, se ela tem essa necessidade de estar com pessoas, quando você coloca ela num setor onde ela fica isolada, isso para ela não vai fazer sentido. Então, isso aqui é importante você entender.
Não é que a pessoa é ruim, é que você colocou ela num setor que não funciona para ela, que ela não tem habilidade. Um setor que, na realidade, ela tem uma necessidade, porque isso tem uma ligação com a habilidade, e a habilidade dela ali está morrendo, está acabando. Entendeu? Então, isso aqui é importante. Eu estou pegando esse exemplo de quem fala, por quê? Porque, de repente, você colocou ela numa sala isolada, onde ela precisa ficar o dia inteiro olhando para planilha, Excel, e o que ela gosta? De pessoas. Você tira ela desse setor, coloca ela no setor de atendimento ao cliente, pronto. É algo que ela gosta de fazer, ela vai fazer com mais prazer, porque ela gosta de falar, e ela vai te trazer resultado. Então, às vezes, a habilidade que você está falando que a pessoa não tem, um dos motivos é, ela está no setor errado. Só que você nunca parou para observar. Então, isso daqui é importante para você entender. Então, observe. Primeiro passo, você vai observar. Segundo passo, chame essa pessoa para uma conversa. De repente, você tem lá no seu time uma pessoa... Vou te dar um exemplo. Vou pegar um exemplo simples aqui. Você está gravando, aí tem uma pessoa digitando. Aí você está gravando, a pessoa está digitando e está atrapalhando aqui o seu trabalho. Só que essa pessoa, ela não vai saber que ela está atrapalhando o seu trabalho se você nunca chamou ela para conversar. Se você nunca chamou ela para falar o seguinte, olha, talvez você não tenha percebido, mas você está digitando aí e o barulho está saindo na gravação. O barulho está fazendo eu me desconcentrar. O barulho está atrapalhando aqui. Então, olha só que interessante. Até eu ter essa conversa com a pessoa, eu poderia falar o seguinte, poxa, fulano não tem noção. Não está percebendo que nós estamos gravando e ela está ali fazendo. Por quê? Porque eu estou deduzindo a linha de raciocínio da pessoa. Mas eu não parei em nenhum momento, eu não pratiquei empatia para sentar no lugar da pessoa, para me colocar no lugar da pessoa e falar assim, peraí, mas a pessoa não achava que aquele barulho simples afetaria diretamente o seu trabalho. Como que ela descobriu? No dia que eu sentei para conversar e para orientar. Você viu como muda a conversa? E aí, depois que você direciona, fica tudo mais fácil. Então, quando eu falo para você, chame a pessoa para conversar, é porque tem muitos líderes que julgam seus liderados, mas ele nunca teve uma conversa franca com ele. Ele nunca chegou e direcionou. Ele nunca chegou e orientou. Ele sempre julgou. Ele sempre deduziu. Ele sempre falou, não, mas eu sei como que as pessoas pensam, eu sei como elas agem, e a pessoa não é possível que ela não entenda isso aqui. Não. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Quem gosta de segredo? Eu sei que você gosta. O óbvio precisa ser dito. Isso é uma coisa que eu aprendi na vida e que, quando eu ouvi a primeira vez, falei, cara, não necessariamente. O óbvio precisa ser dito. Até porque aquilo que é óbvio para mim pode não ser para a pessoa. Aquilo que é óbvio para mim é devido ao nível que eu estou, ao nível que eu alcancei, devido ao crescimento, ao desenvolvimento, e isso não é para a pessoa. Então, para você que é líder, ou para você que está se formando na liderança, ou para você que é líder e não sabe, deixa eu contar um segredo para você. O óbvio precisa ser dito. E todas as vezes que você compartilha o óbvio, muita coisa muda, muita coisa melhora, muita coisa evolui, os resultados são diferentes. Então fica aqui essa reflexão para você, ok? Então, primeiro, você vai observar a pessoa, você vai chamar a pessoa para uma conversa. Olha só, o que você pode fazer também? Peça para essa pessoa, depois que você conversou com ela, porque é mais ou menos assim, ó. Se ela está num setor e ela não está te dando resultados, você já teve um desgaste com ela, se você chegar e falar assim, olha, eu vou te colocar em outro setor, ela vai falar para você o seguinte, eu não quero, me manda embora. Igual acontece, quando um funcionário chega num nível que ele já também não vê mais nada como positivo, ele começa a pedir para ser mandado embora. E nem sempre você pode mandar embora, por questões de orçamento da empresa, por questões de política interna, ou por questões que você não tem como desligar aquela pessoa. O que você vai fazer? Você vai chegar para a pessoa e falar o seguinte, olha, eu preciso da sua ajuda. Repare que todas as vezes que você chega para alguém, você fala assim, ó, fulano, eu preciso da sua ajuda, a pessoa te olha diferente. Principalmente quando um líder chega para um liderado e fala assim, olha, eu preciso da sua ajuda. No mínimo ela vai falar o seguinte, tá, o que você precisa? Então, eu preciso que você me ajude no setor X. Ela não sabe que você está mandando ela para o setor X
para você poder testar se lá ela vai ter um desempenho melhor. Você está chamando ela e falando assim, olha, de maneira estratégica, intencional, eu estou pedindo para você me ajudar no setor X, que na realidade ela está indo lá para te ajudar mesmo, porque se você identificou que ela tem habilidade naquele setor, vai ficar muito mais fácil para você e para ela. Ela vai ficar mais feliz e você também. Então, use de estratégia, até mesmo para você poder fazer essa mudança. Até porque, quando você chega falando dessa maneira, a pessoa entende que você observou ela, que você entendeu que ela pode te ajudar. Você está passando a mensagem que você está valorizando ela. E que na realidade não é mentira, sabe por quê? Porque se você não valorizasse, você já tinha dispensado, você tinha mandado embora. Então você é como se você estivesse lutando com todas as armas que você tem para recuperar aquela pessoa, porque você acredita nela. Então fica aqui essa dica para pessoas que você entende que não tem habilidade para aquele setor. Você vai observar, você vai chamar para uma conversa e você vai, de repente, começar a fazer testes com ela em outros setores, até você encontrar o lugar que realmente ela vai te dar o resultado que você precisa. Segundo perfil que nós colocamos aqui, pessoas que não entendem o que você está falando. Você fala uma coisa e ela faz outra. Você pede uma coisa e ela entrega outra. Primeira coisa aqui que eu preciso que você entenda. A responsabilidade da comunicação é do emissor, não é do receptor. Então, se a pessoa não entende o que você está falando, a responsabilidade é sua, não é dela. Então, o que você precisa fazer? Você precisa mudar a comunicação. Porque o tipo de comunicação que você está usando com ela não está te dando resultado. Cleito, mas eu estou falando de maneira clara. Clara para quem? Para você? Porque para ela não é, que se fosse clara ela tinha entendido. Olha só, eu estava falando isso no curso Evolution. Quando você que é pai, mãe, ou quando você vê uma criança, imagine uma criança de 2 anos de idade, uma criança de 1 ano de idade, está começando a aprender a falar. Quando você vai falar com essa pessoa, você chega para essa pessoa e fala o seguinte: e aí, tudo bem? Como é que você está? Como é que está essa fralda? A fralda está cheia? Você já mamou hoje? A barriga está cheia? Você fala assim? Ou você chega brincando? Oi, neném, tudo bom? Ou você muda a linguagem, você muda a expressão corporal, você muda o tom de voz. Não é assim que você faz? Legal. Só que na vida, como líder, quando nós avançamos e crescemos, a linguagem não é muito diferente. Porque você está aqui e o seu liderado muitas vezes está aqui. O problema é que você quer usar a linguagem daqui de cima achando que ele vai entender e não vai. Então você precisa se comunicar com ele numa linguagem que ele entenda, de acordo com o nível que ele está. Se você utilizar a linguagem que você utiliza no seu dia a dia, porque você já está no outro nível, ele nunca vai realmente entender o que você está falando. Por isso que, com relação à linguagem, muitas vezes é mais fácil você passar um comando para alguém e essa pessoa passa para a base. Porque o fato dela estar mais próxima à base, ela consegue se comunicar melhor. Então, isso daqui é algo para você pensar. Por que eu tenho dificuldade em me comunicar? Sim, porque você quer falar com a pessoa de igual para igual. O igual para igual que eu estou falando é a linguagem. Às vezes você tem que trazer uma linguagem mais simples, uma linguagem mais explicativa, uma linguagem mais detalhada. É por isso que ela não entende. Não é que ela é ruim, ela só não está entendendo o que você está falando. Não é que ela não quer trabalhar, ela só não consegue te entregar porque o que você fala não faz sentido para ela. E ela acaba fazendo do jeito dela. Você quer que ela faça do seu jeito? Se comunique da maneira certa. A responsabilidade da comunicação, ela é sua. Você nunca pode esquecer isso. Então, por isso que nós temos uma divergência na comunicação. Por isso que a maioria dos funcionários, a maioria dos liderados, não entende o que o líder fala. Ele fala 10 coisas, ele entende uma. E essa que ele entendeu é um milagre. Porque as outras 9 ele faz diferente. Porque comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então fica aqui essa dica para você. Uma outra coisa. Chame essa pessoa para conversar. O feedback, a conversa tem que existir com todos os perfis. Então nos 3 perfis aqui você vai ver o feedback. Chame essa pessoa para conversar. Pergunte para ela, fala o seguinte: olha só, fulano, eu pedi para você organizar
o depósito lá atrás, como é que foi? Ela falou assim, eu organizei, o senhor viu? O senhor falou para organizar ali na frente. Eu falei, não, mas não pedi para você organizar na frente, falei para você organizar tudo. Aí ela vai falar assim para você, não. Lembra que a gente estava até lá parado, o senhor falou assim, arruma isso daqui para mim, arruma o depósito aqui para mim. Você falou, então, mas esse arruma aqui para mim é tudo. Ela, não, eu entendi que o senhor estava falando que era só aqui, aqui, o senhor falou aqui, é na frente. Tá vendo? Um exemplo simples que eu dei aqui, você já... Por isso que é importante a conversa, você entender o lado do outro, você praticar empatia. Peraí, deixa eu ver como que ele está pensando, deixa eu ver o que ele entendeu do que eu estou falando. Faz uma perguntinha simples que muda toda a história. Não é a pergunta se você entendeu o que eu falei, que isso daí todo mundo responde, sim, eu entendi. A pergunta mágica, a pergunta que muda é o seguinte, é o que você entendeu. Quando você faz essa pergunta, muda todo o contexto, porque realmente ela vai compartilhar com você aquilo que ela entendeu. Então, isso é importante você anotar para você trazer como prática para o seu dia a dia, ok? Trabalhe o elogio, mas também trabalhe a cobrança. Quando você tem um funcionário de baixa performance, quando você tem um liderado ruim, você precisa testar o elogio e também precisa cobrar. Se você só cobra, só reclama, você não vai ter retorno. Então, peraí, mas que a pessoa não faz nada de bom. Todo mundo faz algo de bom. Todo mundo tem uma habilidade, tem uma qualidade. Não acredito que a pessoa nasceu para ser ruim. Nem que seja a habilidade de não fazer nada, é uma habilidade. Não é qualquer um que consegue ficar o dia inteiro sem fazer nada. Então, é uma habilidade que a pessoa tem. Então, isso daqui é importante. Chega para ele e fala assim, caramba, eu queria ser igual você. Sério, chefe? Como assim? Eu queria conseguir descansar e ficar relaxado igual você consegue. Porque eu sou agitado, eu não consigo. Você tem habilidade, você consegue sentar num lugar, relaxar e esquecer do mundo. Aí, é uma habilidade. Então, elogie, mas também cobre. Traga um equilíbrio sobre isso, ok? E o terceiro perfil que eu quero falar com vocês, e este geralmente é o que tem maior ligação com a baixa performance de muitas pessoas, o fato de você categorizar ele como liderado ruim, é o comportamento. O comportamento ele tem uma ligação com as nossas emoções. Então, se você tem um equilíbrio emocional, você tem um comportamento melhor. Se você não controla suas emoções, a tendência é que você fale mais do que você deveria, fale na hora errada, tome decisões precipitadas, haja por impulso, tudo por falta de controle emocional. Então, primeira coisa que você precisa fazer é avaliar o comportamento desse funcionário. Repare que funcionários que têm um comportamento ruim é como se fossem crianças. O que acontece com a criança? Se você não der atenção para ela, o que ela vai fazer? Ela vai dar um jeito de chamar sua atenção. O funcionário com comportamento ruim é a mesma coisa. Se ele se sente excluído por você, se ele acha que você não está dando a devida atenção para ele, ele vai dar um jeito de chamar sua atenção. Porque, olha só, uma das nossas necessidades é de receber a atenção das pessoas, de se sentir importante. Então, todas as vezes que você está num ambiente onde parece que você é o excluído, você dá um jeito de chamar atenção, mesmo que seja de maneira negativa. Então, é importante que você tenha esse entendimento. Observe o comportamento, você vai perceber que é um comportamento como se ela fosse uma criança. Ela fica de mal, ela faz bico, ela reclama, ela bate o pé. Pode ver, igual uma criança. Lembrou? Lá na sua equipe, aquele liderado que se comporta? Pode ver, é igual uma criança. E o que você vai fazer? Você vai colocar de castigo? Não, não é isso. O fato de você demonstrar para essa pessoa que você está enxergando ela, que você está observando o comportamento dela, isso já muda. Ela não precisa fazer nada de errado para chamar sua atenção. Olha, eu já estou observando. E como é que eu passo isso para a pessoa? Cumprimentando a pessoa, falando com a pessoa, chamando a pessoa para dar um feedback. Você já parou para pensar como é ruim quando alguém chega para você e fala assim, o chefe estava falando mal de você lá. Inclusive falou que vai te mandar embora. Quem aqui já passou por isso sabe, não tem coisa pior do que alguém vem mandar recado do chefe, do líder. Porque o líder estava reclamando de você. Porque você errou. Primeira coisa que a pessoa fala, manda ele vir falar comigo, que eu vou falar para ele por que eu fiz isso. A pessoa já fica revoltada. Então, por que você não chama a pessoa e é transparente com ela? E fala para ela o seguinte, olha, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu consigo daqui
dentro do meu cargo, da minha função, facilitar a sua vida. Porque às vezes você tem um comportamento que não é legal. Você grita com as pessoas, você trata mal. Então é importante que a pessoa saiba o erro que ela está cometendo. Gente, olha só, eu acabei de falar que o óbvio precisa ser dito. Vai parecer que não, que isso não acontece, mas o que mais acontece na liderança é o liderado não sabe o erro que ele está cometendo. O líder sabe, na cabeça do líder, o liderado também sabe, mas ele não sabe. Sabe por quê? Porque nunca ninguém chegou e falou, olha, isso daqui não é legal. Aí você vai falar assim, Cleiton, mas tem coisas que, pelo amor de Deus, não precisa nem falar que isso daqui não é legal. É só uma questão de senso. De senso para quem? Para você? Então, porque você faz a leitura, você acha que todo mundo vai fazer? Guarde essa frase. O óbvio precisa ser dito. Aliás, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Presta atenção. Isso aqui é muito sério. Não sei se você reparou, mas hoje eu fiz diferente. Eu não comecei o vídeo falando para você curtir, nem para você compartilhar, nem para você se inscrever no canal. Porque eu quero agora ter um outro olhar. Sabe por quê? Se você veio até aqui, é sinal que você gosta do conteúdo, é sinal que está fazendo sentido para você, é sinal que realmente está te ajudando. Então, para você, você que eu estou conseguindo contribuir, você que eu estou conseguindo ajudar, eu quero que você deixe a sua curtida e que você faça a sua inscrição no canal. Por quê? Porque aí vai ter mais conteúdo para te ajudar. E se fez sentido para você compartilhar. Por isso que eu não fiz no começo. Porque realmente quem veio até aqui é para você que eu estou falando, é para você que eu fiz esse vídeo. Aquele que entra e sai antes, eu já entendi que ele não quer a mudança. Por isso que ele começa e não termina as coisas na vida dele. A prova disso é um vídeo. O vídeo não é longo, mas a pessoa conseguiu sair antes. Então, faz a sua inscrição no canal. Olha só, voltando aqui. Então, essa questão do comportamento tem uma ligação com o emocional da pessoa. O que você vai fazer? Chama essa pessoa para conversar. Ela precisa se sentir aceita, ela precisa entender que você está observando o trabalho dela. Ela precisa entender que ela é importante para o time. Conheça a história dessa pessoa, talvez você vai se surpreender. Quando você conhecer a história dela, você vai entender por que ela se comporta daquele jeito. Quando você descobrir que ela foi abandonada pelo pai, que ela foi abandonada pela mãe, desculpa, mas vamos gravando direto, não vamos editar não. Ela foi abandonada pelo pai, ela foi abandonada pela mãe, e isso para ela é muito ruim. Desculpa, gente. Então, olha só. Quando você conhece a história de uma pessoa, aí você... Caramba, vai ter que editar. Desculpa, vamos lá. Agora sim. É bom porque você prestou atenção, você viu? Eu ia pedir para editar, mas não vou editar não. Vamos deixar o vídeo assim mesmo. Então, olha só. Quando você conhece a história de uma pessoa, você entende que o que ela passou na vida traz um impacto até hoje no seu dia a dia. O que ela passou na sua infância traz um impacto até hoje no seu comportamento adulto. As privações que ela teve, a rejeição, o sentimento de abandono, por isso que ela se comporta daquela maneira. Então, quando ela acha que você está excluindo ela dos projetos, por isso que ela faz isso para chamar sua atenção. Isso aqui é importante você entender, porque quando você olha com esse olhar, muita coisa muda. Então, observe esse funcionário de uma maneira diferente. Eu tenho certeza que você, conhecendo a história dele, sentando, perguntando um pouco sobre a trajetória de vida, perguntando sobre a infância, perguntando sobre a adolescência, perguntando sobre coisas que ele passou na vida, você vai se surpreender. E você vai passar a olhar de uma maneira diferente para ele. Então esse é um dos pontos que vai ajudar você a aprender a lidar com ele e automaticamente resgatar ele desse cenário. Uma outra coisa que eu coloquei aqui. Olha só. Trate-o de maneira diferente. Porque olha só. Se ele chegou neste ponto de fazer algo de errado para chamar sua atenção, é porque a maneira que ele estava sendo tratado não era legal. Não era legal para ele. E olha só, não é você tratar as pessoas como você gostaria, é você tratar as pessoas como elas gostariam. A nossa responsabilidade como líder é extrair o que o colaborador tem de melhor. E para você poder extrair, você tem que tratar ele de uma maneira diferente.
Então, peraí, de que maneira que se eu começar a tratá-lo no dia a dia eu consigo extrair o que ele tem de melhor? Muda a estratégia. Gente, eu sempre falo isso daqui. Nós planejamos e criamos estratégias para muitas coisas, menos para pessoas. Dificilmente você coloca no seu dia a dia assim, ó, planejamento de amanhã, estratégia para falar com fulano, melhor estratégia para falar com ciclano. Aí você fala assim, não, Cleiton, mas isso aí parece então que eu estou sendo intencional quando eu vou falar com a pessoa. Nós somos intencionais e sempre estamos atrás de alguma coisa, pode ver. Só que é muito melhor você ser intencional de maneira positiva, tendo o resultado que você precisa e automaticamente ajudando a pessoa, do que você ser intencional de maneira inconsciente, que você já é, só que deixando de extrair da pessoa o que ela tem de melhor. Então, começa a ser mais intencional, começa a planejar, começa a olhar para a sua equipe, para os seus liderados. Peraí, como que o fulano gosta que eu trate ele? Como que o ciclano gosta? Qual foi a última vez que você surpreendeu a sua equipe? Qual foi a última vez que você fez algo que ela não esperava? Deixa eu te fazer uma pergunta. A sua equipe se inspira em você? Você é uma inspiração para elas? Para essas pessoas? Você inspira os seus liderados? Cleiton, não sei, como é que eu sei? Quantos deles querem ser igual a você? Porque olha só, se no seu time você não tem ninguém que quer ocupar o seu cargo, se no seu time você não tem ninguém que quer ter a mesma função que você, isso é sinal que você não é uma inspiração para ele. Porque se você fosse, ele queria ser igual a você. O seu pai te inspira? Pode ver, você quer ser igual ao seu pai. Você tem um líder que te inspira? Pode ver que você quer ser igual a ele. As pessoas que te inspiram na vida, pode ver, você quer ser igual. Você nunca parou a pensar que no seu time ninguém quer ser líder? Talvez você não seja a inspiração que você imagina. Quer um conselho? Se torne a inspiração que eles precisam. Quando você pega funcionários ruins e muda o olhar para eles, você consegue resgatar boa parte deles. Tem pessoas que não tem jeito, isso daí você vai ter que mandar embora. Mas a maioria você consegue mostrar um lado diferente que ele não estava enxergando. Só que para isso, para ele mudar a visão, você primeiro precisa mudar a visão. Então, porque você olhou ele de uma maneira diferente, ele também está olhando de uma maneira diferente. E o comportamento dele agora é outro. Então, posso te dar um conselho? Todas as equipes que eu chegava, a primeira coisa que eu queria saber, quem são os funcionários ruins? Quem são os mais complicadinhos? Quem são aqueles que você quer mandar embora? Esses eram os primeiros que eu me aproximava. Porque eu já sei que emocionalmente ele não está bem. A maioria deles eu resgatava e trazia para o meu lado. Então, tem um olhar diferente para as pessoas. E é este olhar diferente que vai fazer com que essa pessoa também mude. E ela passe a ter um olhar diferente para você e você vai se tornar a inspiração que ela precisa. Então hoje nós falamos sobre como lidar com liderados ruins. Se você colocar em prática tudo que eu compartilhei aqui, certeza que os resultados vão melhorar e vão aparecer. Pega esse link, compartilhe com outras pessoas. Pega esse link, ó, faça uma reunião, se você quiser, com o seu time. Esse aqui é um tema que você consegue fazer uma reunião. Por quê? Muita coisa que eu compartilhei aqui, você pode deixar eles refletindo. Claro que você precisa ir complementando de acordo com a sua realidade. Mas utilize este conteúdo de alguma maneira para você poder ter os resultados que você precisa. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.